Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1, e eu vou apresentar a segunda parte de 3, no total de 3, de eixos árvores. Muito bem, dimensionamento de eixo. Primeiro vamos discutir, porque eu vou usar daqui a pouco, um conceito de solicitações. Eu tenho, didaticamente, 3 tipos de solicitações. Solicitações constantes no tempo, em que a tensão não varia no tempo. Solicitação pulsante ou oscilante no tempo, em que a tensão varia no tempo, mas não muda de sinal. E solicitação alternante ou alternada no tempo, em que a solicitação varia de valor e varia de sinal no tempo. Exemplos, por exemplo. Carga constante, solicitação constante, na verdade no mundo real não existe. Não existe uma solicitação real no mundo real constante. Se eu colocar o meu computador em cima da minha mesa e nunca mais mexer nele, não é uma carga constante? Não é. Porque uma hora você vai usar ele, vai apertar o teclado com o seu dedo, vai aumentar a carga em cima da sua mesa. E se eu nunca usar esse meu computador? Não é uma carga constante? Não, não é. Porque a janela está aberta, vai ventar e vai fazer uma força aerodinâmica em cima da sua mesa e vai aumentar a carga na mesa. E se eu fechar a minha janela, desligar o ventilador, colocar um sistema que impede movimento de ar dentro da sala. Agora a carga é constante? Não, não é. Porque tem pó no ambiente, o pó vai se depositar com o tempo em cima da mesa, vai aumentar a carga na mesa. E se eu limpar o ambiente inteiro, colocar um filtro, um ar-condicionado com um filtro fantástico, em que eu garanto que o ar é totalmente isento de impurezas e assim por diante. Agora a carga é constante? Não, a carga ainda não é constante, porque você lembra da aula de química e também termodinâmica, você viu nas duas isso, esse negócio chama entropia. Ou seja, esse seu computador que é em cima da mesa, ele vai virar pó. Na hora que ele vai virar pó, vai mudar a distribuição de forças em cima da mesa, portanto, vai mudar a carga na mesa. Portanto, na prática, não existe uma solicitação constante. A gente diz isso do ponto de vista didático, Mas no mundo real não existe uma carga constante. Muito bem. E uma carga oscilante? Por exemplo, um exaustor, um ventilador que gira sempre para um lado só. Então, uma hora ele está ligado, uma hora está desligado, uma hora tem solicitação, uma hora não tem solicitação oscilante. Por exemplo, um exaustor de uma fábrica. A fábrica está funcionando, o exaustor está ligado, tem uma tensão no eixo do exaustor. A hora que a fábrica para de trabalhar, desliga o exaustor e vai embora para casa. Portanto, não há nenhuma tensão no eixo do exaustor. No outro dia eu ligo de novo e assim por diante. E uma solicitação alternada. Por exemplo, tem vários casos, estou dando um exemplo, é um eixo de uma rede escavadeira. Ela vai para frente e vai para trás. Vai para frente, faz força, vai para trás, faz força. Então, no meu eixo da rede escavadeira, eu tenho torque num sentido, depois torque no outro sentido, ao contrário. Portanto, eu tenho uma solicitação alternada. Tomara que todos nós concordemos que é muito mais fácil uma peça quebrar se ela tivesse permitido uma solicitação alternada. Segundo caso, solicitação oscilante. E o melhor caso de todos, solicitação constante, Então, solicitação alternada é a pior, oscilante é a média, constante é a menos preocupante para um equipamento. O nivelamento de eixos, então, se baseia na teoria de vigas de recursos materiais, que é uma teoria muito boa. Eu vou lembrar a teoria de viga aqui. A teoria de viga diz que a tensão máxima na peça é o momento aplicado dividido pelo módulo de resistência à flexão. O momento aplicado, eu estou usando o momento ideal, que é do critério de resistência de energia de deformação, o critério de von Mises, como o pessoal chama aí. Porque eu estou admitindo que o meu eixo de material dúctil, o critério de von Mises vale para material dúctil. Se o material não for dúctil, se eu fizer um eixo de vidro, por exemplo, não posso usar o momento ideal. Tenho que usar um outro critério de resistência. Bom, continuando, isso tem menor ou igual que a tensão admissível do material para não quebrar, para resistir à solicitação. O modo de resistência à flexão para uma seção circular é πd ao cubo sobre 32. Vou substituir. Então fica com o momento ideal sobre πd ao cubo sobre 32 menor ou igual que a tensão admissível. Bom, o momento ideal é um dado de entrada, é a solicitação sobre a peça. Eu sempre sei qual é a solicitação sobre a peça no mundo real, Quanto tem de carga em cima daquela peça? Se eu não souber, eu não posso dimensionar, Eu não sei a carga, nem começo a dimensionar. Então eu sei a solicitação. O material, nós já discutimos isso. Eu já escolhi o material do eixo. Portanto, a única coisa que eu não tenho nessa equação é o diâmetro do eixo. Então, eu inverto a equação, eu coloco o diâmetro cúbico em evidência. Então, o diâmetro cúbico maior ou igual que 32 sobre π, vezes o momento ideal, dividido pela tensão admissível. E como eu não quero o diâmetro cúbico, eu quero só diâmetro,
Então, o diâmetro é maior ou igual que raiz cúbica de 32 sobre π, vezes momento ideal sobre tensão admissível. Eu vou pegar essa minha raiz cúbica e dividir ela em duas. Então, fica raiz cúbica de 32 sobre π, vezes raiz cúbica de momento ideal sobre tensão admissível. E raiz cúbica de 32 sobre π dá 2,17. Pode fazer a conta e você vai ver que é verdade. Então, fica o diâmetro maior ou igual que 2,17, raiz cúbica de momento ideal sobre tensão admissível. Na verdade, a gente acrescenta um termo beta na equação, porque essa equação que eu desenvolvi só vale para eixos inteiriços, né? Lá, o WF lá em cima, lá, πd ao cubo sobre 32. E se o eixo for vazado? Se o eixo for vazado, eu tenho que considerar a minha perda de resistência, né? Que nós já discutimos alguns slides para trás, né? Na parte 1, na verdade. E esse beta, então, ele vale 1 sobre 1 menos diâmetro interno sobre diâmetro externo elevado à quarta. Eu vou desenvolver essa equação aí bem rápido para você saber de onde que ela veio. Então tá aí. Então, o beta, na verdade, é a relação entre o modo de resistência à flexão da seção cheia dividido pelo modo de resistência à flexão da seção vazada. Bom, o modo de resistência, como nós sabemos, é o momento de inércia dividido pelo y máximo. Isso veio lá de exercícios materiais. Então, para a seção cheia, o momento de inércia é πd a quarta sobre 64. O y máximo é meu raio, é o raio, metade do diâmetro, d sobre 2. Cortando esse d com d a quarta, sobra d ao cubo em cima, cortando 64 com 2, sobra 32 embaixo. Então, tá aí, sobra 32 e d ao cubo. Muito bem. E se eu calcular o modo de deflexão para a seção vazada? O conceito é o mesmo, é o momento de inércia pelo y máximo. O momento de inércia de uma seção vazada é π d externo à quarta menos d interno à quarta sobre 64. E o y máximo é o diâmetro externo sobre 2, é o raio maior. Simplificando aí, então, eu corto esse 64 com 32, fica 32 embaixo. Então, fica π d externo à quarta menos d interno à quarta sobre 32d. Bom, agora vamos pegar essas duas equações e substituir lá na equação do beta, lá em cima. Então, fica π d ao cubo sobre 32 sobre π d a quarta menos d interno à quarta sobre 32d. Eu vou cortar o π, eu vou cortar o 32, eu vou pegar esse d que está embaixo de baixo, vai lá para cima, junto com d a terceira, fica d a quarta, então fica beta igual d a quarta sobre d a quarta menos d interno à quarta. Vou pegar esse d a quarta e colocar embaixo de baixo, só para ficar igual à equação que a gente apresentou. Então fica 1 sobre d externo à quarta menos d interno à quarta sobre d externo à quarta. Continuando, só copiei a equação, que acabou o slide. Eu vou pegar esse d a quarta, esse denominador, e distribuir o denominador. Então fica 1 sobre d a quarta sobre d a quarta menos d interno à quarta sobre d a quarta. Bom, d a quarta sobre d a quarta é 1. E eu vou pegar esse DI e D e juntar os dois e colocar o expoente à quarta em evidência. Então fica beta igual 1 sobre 1 menos D interno menos dividido por D externo elevado à quarta, que é a equação que eu apresentei para vocês no slide lá atrás. O momento ideal vem lá então do que é a resistência de Von Mises, né, da energia de distorção. O momento fletor ao quadrado, o momento combinado fletor ao quadrado, mais alfa sobre 2, o momento de torção ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo. O alfa tem uma tabela em função da natureza da carga. Então, se for flexão alternada, torção alternada vale 0,8, flexão alternada, torção oscilante vale 1, flexão alternada, torção alternada vale 1,7. Vamos discutir um pouquinho isso daí. De onde que veio essa equação? Essa equação aí veio lá do que está a resistência de energia de distorção, que está de Von Mises. E se eu lembrar lá da aula de resistência materiais 2, eu vou ver que a tensão ideal, que é calculado lá nesse critério, para o caso de flexo-torção, é raiz quadrada da tensão de flexão ao quadrado mais 3 vezes a tensão de torção ao quadrado. Muito bem, eu vou pegar essa equação e multiplicar os dois lados dela pelo WF, o modo de resistência à flexão. Então, do lado esquerdo fica a tensão ideal vezes o modo de flexão é igual a raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada eu multipliquei os meus WF também, né? Então fica a tensão de flexão
vezes o modo de resistência à flexão, tudo isso ao quadrado, mais 3 vezes a tensão de torção, vezes o modo de resistência à flexão, tudo isso ao quadrado. Tensão vezes o modo de resistência à flexão é momento. É só inverter a equação que a gente viu. Sigma é igual a M sobre W. Portanto, M é igual a sigma vezes W. Então, esse é o momento ideal. Tensão de flexão vezes WF é o momento fletor, que a gente trabalha o momento combinado. Já vou explicar porque é o momento combinado. E o WF, se você lembrar na ordem desses materiais, ele é igual a metade do WT. Desculpa. Exatamente. WT dividido por 2, exatamente. Por exemplo, na seção circular, WF é πd ao cubo sobre 32. E o WT, para a minha seção circular, é πd ao cubo sobre 16. Se você lembrar desses materiais 1, nesse caso você viu esses materiais 1, isso daí. Substituindo então fica o momento ideal é igual a raiz quadrada, momento combinado ao quadrado, momento fletor combinado ao quadrado, mais 3 que multiplica tensão de torção vezes modo de resistência à torção dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Bom, vou colocar o 3 para dentro do quadrado, então fica a raiz de 3. E vou colocar o 2 mais para frente, então fica momento ideal igual a raiz quadrada de momento fletor combinado ao quadrado, mais tudo dentro do parênteses ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, vezes a tensão de torção, vezes o modo de resistência à torção. Tensão de torção vezes o modo de resistência à torção, momento de torção. A equação fica, momento ideal igual ao momento fletor combinado ao quadrado, raiz quadrada tudo isso, mais raiz de 3 sobre 2, momento de torção, tudo isso ao quadrado. Raiz de 3 é 1,7. Pode fazer a conta aí, você vai ver que é verdade. Então a equação fica, momento ideal igual raiz quadrada e momento fletor combinado ao quadrado, mais 1,7 sobre 2, momento de torção ao quadrado. Essa equação ela vale quando a flexão e a torção têm a mesma natureza, as duas alternadas, ou as duas oscilantes, ou as duas constantes. Só que eu posso ter situações diversas dessas. Pode ser por flexão alternada e torção oscilante. Pode ser flexão alternada e torção constante, que é a tabela que a gente viu agora há pouco. Então, se eu tiver um torque com uma natureza menos preocupante que a flexão, por exemplo, torque oscilante e flexão alternada, oscilante é menos preocupante, eu tenho que diminuir o peso do torque nessa conta. Então, o que eu faço? Eu tiro 1,7 e coloco 1. E se eu tiver um torque constante, eu tiro 1,7 e coloco 0,8. Só para não ficar escrevendo 3 equações, eu escrevo alfa em vez de 1,7. E o alfa é aquela tabela que a gente viu. Se for torque constante, alfa é 0,8. Se for torque oscilante, alfa é igual a 1. Se for torque alternado, alfa é igual a 1,7, que é a equação original. Muito bem. Outra coisa que fica uma dúvida é, professor, mas essa tabela aí está meio estranha, né? Porque eu estou com flexão alternada aqui, flexão alternada aqui, flexão alternada aqui, e o caso de outro tipo de flexão, né? Eu vou achar os outros tipos de flexão, né? Se tiver outros tipos de flexão, cadê o resto da tabela? Antes de continuar, deixa eu acabar de colocar aí ó, que foi apresentado, né? O momento fletor combinado é a somatória vetorial do momento fletor horizontal com o momento fletor vertical, ou seja, a raiz quadrada do momento fletor horizontal ao quadrado, mais o momento fletor vertical ao quadrado, né? Somatória vetorial, se você preferir, Pitágoras, né? Os quadrados catetos é o quadrado da hipotenusa. Muito bem, então vamos voltar lá. Então por que só tem flexão alternada aí nessa tabela, professor? Porque é o único caso que ocorre. Só ocorre flexão alternada em eixos que giram, só, não tem outro jeito. Toda flexão em eixo que gira vai gerar uma tensão alternada. Como é que é isso, professor? Vou mostrar para você. Vamos pegar um eixo que gira aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma viga biapoiada, uma carga vertical para baixo. Minha deflexão é essa linha verde. Tomara que você lembre disso da aula de resistências materiais. Em cima compressão, embaixo tração. Muito bem, vamos pegar então agora o meu eixo, escolher um ponto qualquer dele, por exemplo, um ponto lá embaixo, aquele pontinho vermelho, e vamos acompanhar as tensões nesse ponto através do tempo. Então, nesse momento, como eu tenho tração embaixo, eu tenho uma tensão de tração nesse ponto, está lá marcado lá no meu diagrama sigma tempo, um pontinho vermelho lá.
Aí eu vou virar esse meu eixo 90 graus. Então o meu ponto agora está posicionado sobre a linha neutra, né? Se lembrar da ordem dos materiais, a linha neutra passa pelo CG da seção, que é bem no meio da seção aí. Então agora, nessa situação, a tensão naquele mesmo ponto é zero, é nula. Aí eu vou girar o meu eixo mais 90 graus. Agora meu ponto foi lá para cima. E é compressão em cima, então é uma tensão de compressão nesse ponto. E se eu virar o meu eixo mais 90 graus, aquele ponto volta a ficar em cima da linha neutra. E a tensão é nula. Então eu tenho 4 pontos aí no meu diagrama. Ah, para traçar uma reta. Acontece que no mundo real, todas as coisas são contínuas e continuadas, né? Nada muda repentinamente. Então, o único jeito de eu ligar esses 4 pontos sem fazer cantos vivos no gráfico, eu fazer isso daqui, que é exatamente um gráfico de solicitação alternada no tempo. Ela varia no tempo, em valor e em sinal, em direção. Desculpa, em sentido. Uma hora tração, uma hora compressão, uma hora tração, uma hora compressão. Ou seja, sempre eu tenho a tensão desde a flexão, ela é sempre alternada. Portanto, naquela tabela só tem flexão alternada, porque nunca vai acontecer flexão oscilante ou flexão constante no caso do eixo que gira. Muito bem, dimensionamento estático. Eu calculo a tensão admissível, que é a única coisa que falta aquela equação de diâmetro de eixo, que é a tensão perigosa pelo coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, você viu na aula de resistência materiais, por exemplo, uma tabela bem geral como essa daqui. Só que essa tabela é muito geral, eu tenho muita falta de acuracidade, é muito baixa a exatidão dessa tabela, é muito número, eu não sei resolver direito isso. Então eu vou subdividir o meu problema para poder ter um pouco mais de precisão na resposta. Então eu vou pegar, vou dizer que o meu coeficiente de segurança é um fator A vezes um fator B, vezes um fator C, vezes um fator D. O fator A é a relação de elasticidade, é a tensão perigosa pela tensão de escoamento. O fator B é função do tipo de carga. Se a carga for constante, se for oscilante ou se for alternada. Se a carga for constante, o B é menor. Se a carga for oscilante, o B é maior. Se a carga for alternada, o B é maior ainda. Se você lembrar lá, é muito pior uma carga alternada sobre uma pedra do que uma carga oscilante, que é pior do que uma carga constante. Então, o B tem que aumentar de carga constante até alternada. O fator C é a função do modo de aplicação. Se a carga é gradual, súbita ou de impacto. Uma carga de impacto, tomara que todos concordemos, é muito pior para uma pedra que uma carga gradual. Se eu me apoiar na mesa com toda a calma do mundo, é um tipo de solicitação na mesa. Agora, se eu me jogar em cima da mesa, possivelmente eu vou quebrar a mesa. Meu peso não mudou. O que mudou é o tipo de aplicação da carga. Então, cargas de impacto, C maior, cargas graduais, C menor, no meio termo lá, cargas súbitas. E o fator D é função do tipo do material. Se o material for dúctil, é de 1,5 a 2, se o material for frágil é de 2 a 3. Por que se o material for frágil, o Dzinho é maior, ou seja, o coeficiente de segurança é maior? Porque material dúctil é a vida que vai quebrar. Material dúctil tem patamar de escoamento. Então, se a minha mesa fosse de aço, por exemplo, que é um material dúctil, e eu fosse colocando o livro em cima da mesa, e aumentando a tensão em cima da mesa, o que ia acontecer antes dela quebrar? Ela ia fazer assim, ela ia envergar, ela ia ultrapassar o regime elástico, ela ia entrar no regime plástico, ia ver que ela ia deformar demais, e falar, meu Deus, vai cair essa mesa, tira o livro de cima. Agora, se essa mesa fosse de concreto, eu vou colocando o livro em cima e vai aumentando a tensão solicitando em cima da mesa. Só que o concreto é um material frágil, ele não tem patamar de escoamento. O que acontece? Ele quebra de repente. Então eu coloco um livro, está lá, 2 livros, 3 livros, coloco, pum, quebra de repente. Porque o concreto, que é um material dúctil, um material frágil, não avisa que quebra. Então, como ele não avisa que quebra, eu tenho que aumentar o coeficiente de segurança. Muito bem, o coeficiente de segurança é A vezes B, vezes C, vezes D. Então tem lá o B, tem lá o C, que nós já apresentamos, e tem lá o D, que nós já apresentamos também. Bom, a tensão perigosa depende do tipo de material. Se o material é dúctil, eu uso a tensão de escoamento como tensão perigosa. Tensão perigosa é a tensão limite, que a peça aguenta antes de estragar. Se o material for dúctil, tem patamar de escoamento, escoou, já não serve para mais nada. Então, tensão limite, tensão perigosa, tensão de escoamento. Se o material for frágil, ele não tem patamar de escoamento. Então, tensão perigosa é a tensão de ruptura. E eu tenho tabelas práticas, como essa que está apresentada aí, que para vários materiais eu consigo saber a tensão de ruptura do material e a tensão de escoamento do material. Bom, terminou a segunda parte de 3 de eixos de Schwarzschild. Agradeço a atenção.
Até a próxima oportunidade.